Bem, pessoal, eu vou falar aqui para vocês sobre o câncer de pulmão metastático, né? Então a gente sabe, eu mostrei aqui para vocês que a gente tem esse órgão, né? O pulmão está aqui no centro da nossa caixa torácica, um órgão muito relevante, mas que de um modo geral, quando descobre um câncer, né, ele dá pouca sintomatologia, porque é um órgão grande com a capacidade muito acima até do que a gente precisa do nosso dia a dia. Então às vezes aquele tumor está crescendo ali, você está com a massa até grande no pulmão, mas está respirando bem, está caminhando, está fazendo suas coisas, né? É diferente no cérebro, qualquer lesãozinha você já sente uma fraqueza, não fala bem, o pulmão acaba tolerando essas massas que às vezes vão crescendo, né? E quando você descobre esse tumor, por às vezes ter pouco sintoma, não ter procurado o médico, não fez exame, você descobre em fase avançada. E uma das fases avançadas, o que acontece é o tumor cai na corrente sanguínea, espalha e dá uma metástase. Metástase pode ser cerebral e na coluna. No caso da metástase, é a fase avançada do câncer. Então, realmente é a fase mais complicada. Quanto mais precoce, mais fácil de tratar. Quanto mais avançada, mais difícil. Não significa que não tem cura, nada disso, mas é mais avançado, então é mais complexo. O oncologista vai ser a melhor pessoa para ver no seu caso, porque quando a gente fala câncer de pulmão, a gente simplifica. Porque tem muito subtipo. Hoje em dia, o pessoal da oncologia faz estudo genético, ele vê que se responde ou não responde, qual é o bom respondedor. Então, assim, eu digo para os pacientes, é como se o tumor tivesse um nome. O nome é câncer de pulmão, mas ele tem sobrenome e tal. Então, assim, é muito complexo. Então, quando você conversa com o oncologista, quando ele passa pra gente, ele vai dizendo cada um desses detalhes. E aí a gente vai ver, vai precisar de cirurgia? Não vai. Na maioria das vezes, quando você tem metástase única, que está crescendo, que está dando sintoma, está comprimindo, o neurocirurgião vai operar. A gente abre essa caixa craniana, o tumor, normalmente metastático, né? Ele é subcortical ou cortical, então não é dos tumores mais difíceis de ser operados, né? Óbvio que existem também metástases profundas, mas os superficiais você abre, chegou nessa parte aqui, você retira. De um modo geral, uma cirurgia que a gente, neurocirurgião oncológico, considera uma cirurgia tranquila, na grande maioria das vezes. O problema é onde está. Às vezes está na área motora, então você tem um risco do paciente piorar a motricidade. Às vezes você pode estar na área da fala, tem um risco de piorar a fala, né? Então tem todo o cenário. Além disso, as crises convulsivas são bem comuns nas metástases, então muitas vezes tem que até dar remédio para prevenir. Na hora que a gente vai operar o paciente, ele vai usar por um tempo, né? E aí depois disso, qual a grande preocupação? Se aquilo migrou para aquele lugar que você operou, pode dar outros tumores, né? A gente, porque eu trabalho também com radiocirurgia, muitas vezes você descobre tumores pequenos, que é melhor, no caso daquele paciente, em vez de fazer a cirurgia, você fazer a radiocirurgia, queimar aquela lesão e evitar que aquela lesão cresça. Então perceba que existe o cenário, né? O cenário da cirurgia, o cenário da radiocirurgia. Mas quem vai estar aqui em cima coordenando tudo vai ser um oncologista. Porque muitos desses tumores avançou muito o aspecto do tratamento, especial a imunoterapia. Porque o câncer é o quê? Uma célula sua que dá algum problema dela, que ela vai crescer de forma anormal, uma célula que não tem tanta função. E normalmente, alguém que não vai ter câncer, isso acontece de tempo em tempo, seu corpo identifica aquela célula como anormal e mata ela, pronto, resolveu o problema. Seu corpo sozinho, sem remédio, sem nada, né? Isso acontece periodicamente com a gente, todo mundo. No caso dessas pessoas que desenvolvem, essa célula anormal que cresce, o corpo não identifica como anormal e ela começa a crescer, daí da origem ao câncer. Então, hoje em dia, a oncologia cresceu muito nessa parte de imunoterapia. São tratamentos que justamente agem, auxiliando o seu sistema imunológico para matar essas células anormais, então dá menos efeito colateral, tem uma resposta muito boa, né? A radioterapia cresceu muito, inclusive a radiocirurgia, não só para o cérebro, mas também para o câncer primário. E a imunoterapia também, hoje em dia, a gente vê que combinadamente com a cirurgia ou até com a radiocirurgia, resolve muito as metástases cerebrais também. Então é esse o contexto, é uma doença séria, é uma doença grave, é uma doença avançada quando dá metástase cerebral, mas aí o médico vai acompanhar. Muitas vezes precisa de neurocirurgia, que é que a gente faz, né? Ou a radiocirurgia, tá bom? E normalmente o tratamento oncológico, que é o tratamento sistêmico mais relevante. Espero que tenha ajudado.